fazendo pequenas entregas e tal, e como o tempo foi evoluindo, eu fui evoluindo também, adquirindo mais capacidade no trabalho, né, e capacidade de evoluir também com equipamentos maiores que a Tomé tem, e a gente vai crescendo com a Tomé até hoje crescendo e foi pegando equipamentos maiores. Guiar esses grandões requer experiência e uma procura constante por conhecimento. Ele tem o curso MOP, tem curso de cargas perigosas, cargas excedentes, com excesso de altura, com excesso de largura, o horário que a gente pode rodar, o horário que a gente não pode rodar. Para cada carga tem um treinamento específico. Principalmente comprimento e largura são os mais difíceis para você poder transitar dentro de cidade. Rodovia também. É bem difícil. Aí eles dão um treinamento para a gente segue tudo direitinho e vê que dá tudo certo. Com informação fica mais fácil vencer os desafios. Afinal, quando falamos em cargas excedentes, eles se multiplicam. Mas apesar da preocupação com postes, pontes, placas, viadutos, velocidade, tem algo que incomoda mais esse pessoal. Tem o pessoal do lado que não sabe que é uma carga excedente, maltrata a gente, acha que nós estamos atrapalhando eles no trânsito. E o pessoal não tem um pouco de respeito, ele respeita ele tem com a gente, o cara não respeita o batedor. Ele não respeita a polícia rodoviária, não vai respeitar o batedor. Não sabe nem até então o que é um carro zebrado. Os carros zebrados fazem a escolta da carga. Eles são a garantia de segurança. Proteger mais o condutor. As pessoas que vêm, os condutores dos carros, a gente protege mais a carga também e sinalizar que é uma carga excedente. A gente é os olhos do caminhoneiro, né? Ele vai na frente, é os olhos da gente, e a gente atrás dos olhos dele. Experiência, cursos, regras, trabalho em conjunto, dificuldades frequentes nas cidades ou nas estradas. Mas a verdade é que para esses motoristas, essa é a parte fácil. Uma entrega desse tipo pode levar dias, semanas, meses. Isso significa ficar longos períodos longe do conforto do lar. Acho que para todo caminhoneiro, acho que ficar longe de casa é o problema. Agora, em questão ao trabalho, a gente procura dar um jeito em tudo aí resolve. 35, 40 dias rodando, né, trabalhando. E a gente está aqui para tudo, né? Você tem que abraçar e fazer o quê, né? E pedir a Deus que tome conta da gente. Vida de caminhoneiro não é fácil. Dependendo do tamanho da carga, pode ficar ainda mais difícil. Mas isso não é problema para essa turma. O que eles querem mesmo é transportar equipamentos maiores, mais altos, largos e compridos. Para gostar de desafio desse jeito, só tendo diesel na veia. Vinícius Falabella para o Brasil Caminhoneiro. Só tendo diesel na veia. Tá aí, ó. Você tem pilhas com seus caminhoneiros? Ele sempre teve, ô Wagner. Deixa eu falar aí que eu nunca fui. Minha família toda é de caminhoneiro. É caminhoneiro também? Olha aí. Eles precisam ter, viu, Wagner? Esses veículos aí, se eles tiverem essa metragem lateral maior do que a da pista, né? Aí eles têm que ter esses carros batedores sim, viu? Inclusive eles estão me ajudando a tirar a carteira também. Aí, ó. Beleza. Beleza. Caminhão, o carro mais forte do mundo. Vamos embora. Vamos lá. Esses veículos aí, ó, são os que tem essa prioridade de passagem, né? Tava vendo que você tinha lido todos os comentários, né? Então, esses veículos aí, eles têm a prioridade de passagem, né? Eles podem passar por onde for necessário ali, ó, para cumprir com a rota deles, né? Entregar ali a carga ali, né? Que ele tiver ali no local. Beleza? Eles podem passar por onde for necessário. Então o veículo desse aí, né? O cara aí falou, né? Que o pessoal não respeita, né? E tudo mais. Ó, se você encontrar um carro desse aí na pista, né? Um caminhão desse aí na pista, você tem que dar preferência para ele. Tem que deixar o carro passar. Tem que deixar o caminhão, no caso, né? Passar. Certo? De premonição me vem à mente. Aquele que é traumático para alguns, né? Olha só.
essa que a gente viu foi a prioridade de passagem, tá? Não confundam com as outras prioridades, viu? A gente vai ver outras prioridades aqui. Mas a prioridade de passagem é essa daí, viu? Aí vamos lá. Quais que são as outras? A gente tem prioridade de parada e estacionamento. São veículos que podem parar e estacionar em qualquer lugar, né? E esses são veículos de serviços essenciais, viu? São veículos de serviços essenciais. Então, por exemplo, um carro da empresa um carro da empresa de luz, por exemplo, esqueci o nome da empresa, Equatorial, né? Um carro da Saneago, um carro de uma empresa de telefonia, por exemplo, né? São empresas que prestam serviços essenciais. Então esses aí, ó, eles podem parar e estacionar em qualquer lugar para cumprir aí com o trabalho deles, né? Vai instalar ali, né? Tem que mexer no poste, imagina, o cara tem que mexer no poste, aí para isso ele tem que parar, tem que estacionar o carro, né? No meio da pista para subir uma escada e tudo mais. Para cumprir esse papel dele, ele pode estacionar onde ele precisar. E aí que tá o ponto, viu? Eles têm essa prioridade de parar e estacionar em qualquer lugar? Tem, só que olha só. Se eles estiverem prestando serviços e estiverem sinalizados e identificados na forma estabelecida pelo contrato. Então eles não podem, né? Parar aí nesse local aí só por parar. O cara vai almoçar e deixa o carro dele lá parado, né? Não é assim, deixa lá parado no meio da pista e vai almoçar. Não é assim que funciona, né? Eles têm que ter eles têm que estar cumprindo o serviço, tem que ter um motivo para estar com o veículo parado ali. E eles têm que estar sinalizados, tem que ser um veículo todo adesivado, né? Tem que ser um veículo com todas as marcações ali da empresa, né? Do serviço que eles estão prestando, né? Para cumprir esse serviço deles aí, ó, eles precisam sinalizar o local, né? Exato, é o que o Luan falou, eles têm que colocar cores e fitas de atenção, né? Exatamente, então eles precisam, né? Eles precisam, além de estar sinalizados, cumprir todos os requisitos do contrato para ter essa preferência aí, certo? Cumprindo tudo direitinho, ó, eles podem parar e estacionar onde for preciso para cumprir algum serviço. Beleza? Então esses veículos, né? Esses veículos de serviços essenciais, então veículos de saneamento, de telefonia, eles podem parar e estacionar onde for necessário, onde for preciso. Lembrando, isso é uma prioridade, o trânsito para. Se eles precisarem fechar uma rua, eles podem fechar uma rua para botar o carro deles lá no meio da pista e fazer um serviço. É uma prioridade, não é uma preferência. Tá? Tá aí alguns exemplos, né? Ó, esses veículos aí de transporte de valor, que são esses carros fortes, né? E eu mesmo já vi um veículo desse aí estacionado na frente de um banco, o que por si só já é uma infração, né? Você não pode estacionar na porta de banco. E em cima da calçada, o cara deu ré ali, estacionou em cima da calçada mesmo, para descer lá uns malotes de dinheiro, umas coisas assim, né? Literalmente na porta do banco. E para descer umas maletas lá, né? Então eles descumpriram algumas regras de estacionamento de parada. Mas eles podem fazer isso. Para cumprir o serviço deles, né? Eles podem fazer isso. Beleza? É pela segurança deles, né? Exato. Exato. Eles podem fazer. Enfim. Já viu também, né? Subir na calçada, né? Bom, por último, a gente tem os veículos que têm prioridade total. Esses veículos aí que têm prioridade total são os veículos de emergência, tá? Ó, bombeiro, ambulância, polícia, veículos de fiscalização e operação de trânsito. Então são veículos de emergência, né? Esses veículos de emergência eles podem fazer o que eles precisarem do trânsito, viu? Ó, a prioridade total, já está explicando para vocês, né? A prioridade total é a junção das outras duas preferências. Então esses veículos podem, eles têm a preferência de passar, preferência não, prioridade, né? Eles têm a prioridade de passagem, então eles podem andar por onde precisar, então, eles podem passar no sinal vermelho, se necessário, pode andar na contramão, eles podem trafegar pela calçada, né? Eles têm essa preferência de passagem. E eles também têm a preferência de parada de estacionamento. Eles também podem parar onde for preciso, pode parar em cima da calçada, pode parar no canteiro entre pista, em qualquer lugar, né? Eles podem parar no cruzamento, lá no meio do semáforo, eles vão lá e param o carro lá no meio. Pode fazer. Esses veículos têm prioridade total. É a junção das outras duas prioridades, né? Eles têm tanto a prioridade de passagem quanto a prioridade de parada de estacionamento. Só que, ó, na prova de vocês, se perguntar sobre esses veículos aí, né?
Lembre-se que o nome da prioridade é prioridade total. Por que eu falo isso? Porque às vezes cai na sua prova perguntando, assim, né? Um exemplo. Qual desses veículos tem prioridade de parada e estacionamento? Aí vai ter vários veículos, né? Nas alternativas. Aí uma das alternativas tem lá, por exemplo, a ambulância. Aí tu pensa, né? Pô, a ambulância ela pode parar e estacionar onde ela quiser, né? Pode. Ela realmente pode. Mas o nome da prioridade dela não é prioridade de parada e estacionamento. O nome da prioridade que a ambulância tem é prioridade total. Só não confundir os nomes, né? Rapaz, isso aí acontece mesmo. Aqui no Girassol meu, né? Era engraçado. Os caras iam fazer... Eles iam jantar, né? Salaria. Comer, né? Aí, toda vez, viu? Eu ia com meu filho pra um negócio lá toda semana, né? E toda vez que passava na pizzaria, os caras estavam parados, né? Em cima da calçada. Comendo na pizzaria. Toda noite, cara. Toda noite. É um ponto de estratégia, né? Deve ser. Deve ser. Se um dia precisasse corretar do bandido ali, né? Ia ter que queimar as pizzas, tudo que tá no bucho. Pra esse tipo de situação eles não podem, né? Ó. Deve ter alguma estratégia aí de fuga. Deve ter, né? Olha, eles não podem fazer isso, tá? Isso aí pra lanchar, obviamente eles não podem, né? Olha aí as exigências, ó. Eles só podem, né? Aproveitar essa prioridade total, ó, se eles estiverem no serviço de urgência, se eles estiverem atendendo uma emergência. Beleza? Num atendimento de emergência e tudo, aí eles realmente podem parar estacionado. Do contrário, a gente tem que lidar com eles como se fosse uma pessoa normal no trânsito, né? Inclusive, isso é uma questão, viu? Assim, uma questão assim, né? Não questão de prova, né? Questão pra vocês pensarem. Ó, se tiver um carro de polícia desse aí, ó, na pista, você tá andando, tem um carro de polícia desse lá, você pode tratar ele como um carro normal. Você pode ultrapassar esse veículo, tem gente que fica com medo de ultrapassar, né? Carro de polícia. Você pode ultrapassar o carro de polícia, pode fazer qualquer coisa. Você pode dar luz alta com o carro de polícia se você quiser. Porque você tem que tratar ele como um veículo normal no trânsito. Não tô dizendo que os caras vão gostar de dar uma luz alta neles. Eu já sei o procedimento. Tem um advogado que fica dirigindo bem devagar na sua frente, entendeu? Mas tem mesmo. Pra poder testar sua paciência. Tem mesmo. Eu ultrapasso toda vez, viu? Eu ultrapasso toda vez. Você pode ultrapassar, não tem problema. Se você estiver na faixa da esquerda, né? E você não estiver acima da velocidade máxima, obviamente. Mas se você está na faixa da esquerda e ele está na tua frente mais alto, você pode piscar o farol para ele sair da sua frente. Vai ficar na tua. Mas você pode, né? A ideia é tratar eles, você tem que tratar eles como uma pessoa normal no trânsito. Ele não pode te multar nem nada, né? Você pode tratar eles como uma pessoa normal no trânsito. Agora. Se eles estiverem, ó, com o alarme sonoro e a iluminação vermelha intermitente, o que é isso daí? É a sirene da viatura e as luzes, né? Da viatura lá. Se ele ligar isso daí, aí pronto. Você já tem que tratar ele como um veículo que tem prioridade. Tá? Esses veículos aí, ó, você sabe que eles precisam da prioridade, né? Quando eles ligam a sirene, tá? Eles ligam ali as luzes da viatura. Aí é como se eles estivessem, né, pedindo ali passagem para você. Beleza? Eles estão identificando para todo mundo, né, que eles estão no serviço de urgência. E aí você tem que sair da frente deles. Você é obrigado a dar passagem, viu? Lembrando, ó, é uma prioridade, não é uma preferência, né? É uma prioridade. Então você tem que sair da frente deles, né? Você tem que dar passagem para esses veículos aí. Quando eles ligarem a sirene, né? A sirene, as luzes da viatura, tá bom? Inclusive alguns deles, né? Aproveitem isso aí de cair no simulado. Pois é. Eu ultrapassei eles mesmo sem habilitação. É aquele meme, né? Aqui tem coragem. Aí ele pode passar pelo qualquer lado, pela direita ou pela esquerda, tudo faz? Ou como é que é? No caso, eles, você tá falando? Ou a gente ultrapassar eles? Eles. Eles. Pode passar de qualquer lado? Pode. Eles podem passar por qualquer lugar. Eles podem passar por qualquer lugar. Eles podem passar em cima da calçada, se precisa. Desde que esteja com esse sinal, esse alarme, né? E a iluminação vermelha, né? Exato. Exatamente. Se eles estiverem com a luz da viatura ligada, estiverem com a sirene ligada, eles podem fazer tudo que precisar no trânsito. Passar ação vermelha lá em cima da calçada.
Andar na contramão. Não anda na contramão. Né? Hoje em dia não usam mais essa luz azul não, viu, Guilherme? Mas dá na mesma, viu? Se ainda tiver alguma com luz azul. Mas pelo menos não é mais regulamentado usar essa luz azul não. Não precisa mais não. Tu já viu? Eu já vi andar na contramão. Principalmente a ambulância e tal, a PRF. Sim. É, eles andam mesmo. Eles podem andar, né? Eles podem andar por onde precisarem. É, eles usam mais no acostamento. Né? É. Às vezes faz somente o som. O Guilherme, assim, vale o mesmo, viu? A iluminação vermelha ou azul, tu faz. Porque assim, o que diz aí é a iluminação vermelha intermitente. Então é uma luz vermelha que fica piscando, né? Se fica trocando entre vermelho e azul, é uma iluminação vermelha intermitente. Porque não é a luz vermelha o tempo todo. Ela tá piscando, ela tá piscando azul e vermelho, né? Mas a luz vermelha tá piscando. Então vale o mesmo, entendeu? E quando ele está andando com a luz apagada, assim, tipo assim, ele tá com a luz apagada, aí você vem, joga o pisca-alerta e entra, aí depois ele vai na frente e aborda você. Aí perguntei se o cara é suspeito, é? Ou como é que é esse negócio? Assim, ó, eles não precisam, aqui no Brasil, né? Eles não precisam de um motivo para parar você, não. Eles podem parar você e te pedir esse documento e tudo mais. Isso é diferente em outros países, inclusive, viu? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm que ter algum motivo para desconfiar de você para parar. Eles não podem parar de qualquer jeito, só porque eles querem. Mas aqui no Brasil não. Aqui se ele pedir pra você encostar lá pra pedir seus documentos e tudo mais, ele pode fazer. E deixa eu te Aqui no falar. Brasil já ele já gosta de fazer isso mesmo, só pra ver, né? Ah, temos que faz só de... Aí, no caso, quando tiver um trânsito fechado, né? E aí tiver ambulância ou carro de polícia, aí como que a gente vai entender quanto que é pra fazer aquele corredor pra eles poderem passar pelo meio? É assim, aí ó, é você olhar o trânsito e ver o que a galera tá fazendo, tá? Você vê que tá todo mundo abrindo ali o corredor ali do meio pra eles passarem, aí você joga o carro pra calçar e deixa eles passarem. Mas aí é você observar o trânsito mesmo. Você vê que o pessoal, você vê que ninguém tá saindo porque ele tá andando no acostamento, por exemplo, aí você só se afasta porque o acostamento ele passar, aí é você observar mesmo o trânsito. Mas assim, ó, no geral, se ele tá com a luz da viatura ligado e com a sirene, se de algum jeito você tem que dar passagem pra ele. De algum jeito. É olhar pra onde ele tá vindo, né? Ele tá no meio da pista, você tem que abrir passagem. Geralmente, isso acontece em via arterial, né? Porque não tem acostamento. Aí na BR ele vai dar prioridade para acostamento. Aí, nas vias. Como é que eu falei? Mesmo aí que por dentro da cidade, né? Se tiver muito trânsito parado, ele vai tentar passar pelo meio, que aí dá tempo dos dois carros da via abrir, né? E passar no meio. Sim. Você tem que ver, né? Às vezes mesmo em rodovia que tem um acostamento, mas é um acostamento ali, ó, perto de uma parada de ônibus, por exemplo, né? Parada de ônibus vai ter bastante pedestre, né? Às vezes pode optar por andar pelo meio da pista. Aí depende muito, né? Não tem uma regra pra isso não, tá? Não tem uma regra pra isso. Beleza? Então esses veículos aí, ó, você pode dar passagem sempre, né? Sempre que esses veículos estiverem aí com a sirene ligada, você dá a passagem pra eles. Beleza? Os pedestres também tem que ajudar, viu? Senão gera ocorrência, sim. Os pedestres também tem que ajudar, viu? A gente como pedestre, se você viu a luz ali da viatura ligada, né? A ideia, ó, é que você tem que aguardar no local seguro. Você vai para uma parada de ônibus, fica debaixo da parada de ônibus, entra numa loja, algum lugar assim, né? Porque se esse veículo tiver que jogar o carro em cima da calçada, por exemplo, e você estiver lá panguando, né? Você vai atrapalhar eles a ter a preferência deles, né? Então a ideia é você ficar em local seguro, beleza? Para não atrapalhar a tomada de preferência deles, para não atrapalhar os outros veículos, né? Se tiver que subir a calçada, coisa assim. Você ajudar também, os pedestres também tem que ajudar, né? Esses veículos a terem a prioridade deles, tá bom? Beleza? E uma coisa, né? Uma coisa importante, ó. Já viu gente ser atropelado, presta atenção? Mas no caso desse, uma ambulância, carro de polícia lá, o cara foi atropelado.
Ah, o celular, né? Celular é... Hoje no trânsito, eu falei pra vocês já, né? Hoje no trânsito, o celular, ele é motivo de acidentes, né? Tanto quanto o excesso de velocidade. O celular, hoje em dia, ele é um dos principais motivos, né? De acidente de trânsito. E ó, esses veículos, né, quando eles tiverem essa preferência, eles estiverem tomando essa preferência de passagem deles, isso tem que ser feito, né? Com velocidade reduzida, com os cuidados de segurança. Então não é porque eles estão no serviço de emergência, eles vão agir de qualquer jeito, né? Eles têm que ter uma preferência na hora de passar. Eles têm que ter uma preferência, não, perdão. Eles têm que ter um cuidado na hora de passar, né? Não pode ser de qualquer jeito. Beleza? Enfim. Vamos lá. Isso são as prioridades, né? Acho que ficou bem claro para vocês aí. As 3 prioridades diferentes. E o jeito que fica na prova, só vocês não se confundirem, tá? Quando perguntar na prova de vocês. Lembra daqueles vídeos da Rocan perseguindo o pessoal atrapalhando, tentando ajudar o cara a fugir. Aí é brincadeira. Aí é o puro suco do Brasil, né, galera? Olha só. Esse vídeo que é interessante, tá? Ele não tem áudio, ele é só imagem mesmo. Ele é interessante porque vocês vão ver aqui, ó, que todo mundo em Águas Lindas dirige do jeito errado. Literalmente todo mundo. Ele fala assim, ó, muitos acham que essa é a maneira correta de usar um retorno de uma avenida. Qual local que vocês já viram aí? Qual pista vocês já viram o pessoal fazendo retorno desse jeito aí? Jardim Brasil. Jardim Brasília. Jardim Brasil todo mundo faz retorno desse jeito, né? Só que desse jeito aí, galera, é o jeito errado. Camping Clube, né? Esse é o jeito errado? Qual que é o jeito certo? Olha aí como que deveria usar o retorno de Jardim Brasília. Como se fosse um balão, né? Derrapando. Deve fazer drift lá. Ou seja, literalmente todo mundo faz errado. Até a polícia, a autoridade de trânsito, os caras da autoescola. Todo mundo faz errado. Isso, e polícia era pra saber, né? Era pra saber, às vezes até Polícia, sabe. polícia. Mas a questão é que assim... Aí eu vou acho a primeira vez que eu vou passar o pano pra fazer uma coisa errada, né? Acho que é a única vez que eu vou incentivar vocês a fazer uma coisa errada. Todo mundo faz do jeito errado lá no Jardim Brasília, né? Se só você fizer do jeito certo, a chance de não causar um acidente é muito grande. E aí eu acho que também vale pra polícia, vale pra todo mundo, né? Como é? Eu já vi, porque tem vezes ali que eu fico sentado esperando o Uber, aí fica ali perto daquele Elefantes, e eu já vi, era até uma mulher, ela foi fazer do jeito certo, e aí ela quase que provocou um acidente. Esse é o problema. Aí que tá, né? Até a polícia fala do jeito errado, porque eu acho que talvez eles até saibam. Talvez não, né? Mas talvez eles até saibam o jeito certo, mas se tentar fazer do jeito certo sozinho, e o motorinho só no palmeirão. A pessoa é esticada, assim. Ela fala que o cara não sabe dirigir, né? Isso é verdade. Não, você vai fazer do jeito errado também, mano. É que eu falei, a única coisa que eu vou falar pra vocês fazer do jeito errado. Mas nas aulas, na prova vocês não vão fazer esse retorno, não, porque a prova não tem nenhum trecho ali que vocês vão fazer esse retorno na prova de vocês. Mas se tiver que fazer, não vai fazer do jeito errado, porque o trânsito inteiro é desse jeito. Aí não tem como só a gente mudar, né? Às vezes quando tem acidente lá pode ser por estar fazendo certo, cara. Pois é. Por que esse é o jeito errado? Olha só. Ih, cadê uma coisa aqui de riscar a tela? Peraí. Bom, por que assim é o jeito errado de fazer? Olha só. Primeiro motivo, falta de visibilidade. Olha esse carro vermelho aqui, ó. Ele tem pouquíssima visibilidade da pista para saber se ele pode ir ou não. Por exemplo, nesse caso tem o carro amarelo aqui, né? No cantinho, ó. Esse carro amarelo vindo. Não dá para o carro vermelho ver se dá para ele passar, se tem algum carro, se esse carro amarelo tá ali ou não. Ele não consegue ver. Se ele for, ele pode dar uma fechada no carro amarelo. Ou não, né? Ou se não tiver ninguém, ele não tem como ele ver, né? Tem outros carros na frente dele atrapalhando. Esse é o primeiro motivo desse jeito de fazer o retorno ser o jeito errado. O segundo motivo é porque você tem pouco espaço de manobra. Ó, eu tenho certeza que vocês já viram isso, porque eu já vi várias vezes. O cara vai fazer esse retorno, aí ele vem com o carro até aqui, ó. Aí chega que ele tem que dar ré no meio de Jardim Brasília para conseguir entrar na pista. Eu tenho certeza que vocês já viram isso acontecer, porque eu já vi acontecer. O cara tem que fazer o retorno ali, não dá, porque às vezes tem um carro estacionado na esquina,
alguma coisa assim, né? Aí o cara tem que dar uma ré. Exatamente, por causa dos carros estacionados. Mas normalmente, ó, o cara não consegue vir aqui e entrar direto aqui nessa faixa. Não consegue fazer isso aqui e entrar aqui direto. Nem que seja um pouquinho que seja, mas ele tem que pegar um pouquinho da faixa de cá para ele conseguir fazer o retorno. Então, falta espaço de manobra. Você tem pouco espaço de manobra. Agora, fazendo isso daqui como se fosse um balão, você resolve esses problemas, ó. Deixa eu passar para frente. Ó, vamos usar como exemplo aqui, ó. Esse mesmo carro em vermelho. Olha só, a visibilidade dele tá completa da pista, né? Não vai ter nenhum carro parado aí na frente dele para ele enxergar a pista. Então ele vai conseguir ver quando que ele pode, quando que ele não pode ir. E a questão da manobra, né? Ele pode fazer, né? Ele pode vir aqui, ó, e ajeitar o carro melhor, né? Para ele entrar na pista. Ele vai ter mais espaço para manobrar o carro, vai ter mais espaço para girar o carro dele. Para fazer a curva ali sem ter que dar uma ré depois, sem ter que ficar invadindo outra faixa, né? Consegue ajeitar mesmo, consegue ajeitar melhor o carro, fazendo do jeito certo, para você já entrar na pista. Tem mais espaço para você fazer isso. Inclusive na faixa da direita ali do Jardim Brasil é difícil trafegar. Por causa dos carros estacionados, né? Imagina 5 da tarde, todo mundo chegando e ainda tem que fazer isso, é. Agora a grande pergunta é... Beleza, a gente viu o jeito certo, faz sentido, né? Esse aqui é o jeito certo e tudo mais. A grande pergunta é, por que eles já não fazem um balão nesse negócio aí, velho? Né? Por que já não faz um balão? Se é pra agir como se fosse um balão? Acho que é muito estreito para aquele balão. Não, dá pra fazer. É literalmente só fazer um bico no meio, né? Deixa essa faixa aqui exclusiva pra seguir na pista. E faz um balãozinho, né? Só que é igual a gente tá falando, a faixa da direita, o pessoal para aí pra pegar e descer passageiro. É. Mas daria pra fazer, né? Mas daria pra fazer. Quando eles planejam a pista, né? Eles poderiam só planejar de um jeito que desse pra fazer. Enfim. Então seria melhor deixar fechar esses retornos tudo aí, faz um contorno igual lá na Comercial e na Sandro. Sim, é. Isso daí seria realmente melhor, né? Faz os retornos separados. Um queijinho, né? Faz os retornos separados, né? Professor, lá em Teresina, eles fecharam todos os retornos. Todos. Porque tinha muita confusão, muita batida, muito acidente gravíssimo. A tragédia. Aí eles fecharam tudo. É. Olha aí um conterrâneo. Em Águas Lindas, eu acho que não tem tantas dentes assim, né? Por causa dos retornos. Pelo menos eu não vejo tantas dentes ali nos retornos, né? É perigoso, claro, mas não é... Pelo menos por enquanto, acho que não tem tantos acidentes, né? Mas eu acho que futuramente, à medida que o acidente... Sim. Mas deve ser tempo bate recorde. Mas a gente de Brasília mesmo, acho que à medida que Águas Lindas for crescendo, e já é bem grande, né? Mas à medida que crescer mais, aí talvez seja necessário mesmo fazer essa pista aí, né? Mudar esses retornos, fazer de outra forma, né? Geração não, é porque quase não tem carro, né? Mas agora tem bastante, tá só crescendo. Mas olha o da azul aí. Dá pra LED boa, né? Ó, olha o problema de fazer esses retornos do jeito errado. Olha aí, uma reportagem. E uma mulher morreu em um acidente na Vida Universitária. A gente vai chamar a Mariana para contar um pouquinho mais sobre esse acidente pra gente, mas não foi universitária aqui em Goiânia não, né? A Avenida Universitária em Anápolis é uma das mais movimentadas de Anápolis. Olha só as imagens. O caminhão entra num dos retornos da avenida, é quando a moto bate aí na traseira. Nesse momento, a mulher que estava na moto, foi essa mulher que morreu, chegou a ser socorrida, foi levada para o Hospital de Urgências de Anápolis, mas infelizmente não resistiu e morreu. Imagem impressionante, então, desse acidente na Avenida Universitária em Anápolis ontem. Tá aí, ó. Esse acidente aconteceu justamente por causa da falta de visibilidade, ó. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Ó, foi justamente o problema da falta de visibilidade. O caminhão tava vindo aqui pra fazer o retorno, né? Olha quem tava atrapalhando a visibilidade dele aqui, ó.
Vocês viram? O outro caminhão parado aí, ó. Falta de visibilidade. Se esse cara tá fazendo esse retorno aqui, nesse ponto, se esse cara tá aqui, né? Ele não teria esse problema. Ele teria completa visão na pista. E aí, como é que dá pra gente saber que foi falta de visibilidade o problema? Quando o caminhoneiro vê a moto, vocês podem ver que ele dá uma acelerada. Ó, deixa eu tirar aqui o áudio. Olha só, ele faz o retorno. Quando ele vê que tem a moto, ele tem que dar uma acelerada, tá vendo? Pra tirar o caminhão do meio, porque ele não tinha visto antes. Então, o problema desse retorno, o principal problema é falta de visibilidade. E ó, só pra aproveitar, né? Aproveitar que a gente tá falando sobre. Deixa eu passar aqui pra frente. Olha só. Vocês têm noção que se esse caminhão vai entrar aqui, nessa pista, ele teria muita dificuldade aqui pra fazer essa curva? Talvez fosse o caso que ele ia ter que dar ré pra fazer a curva e entrar na pista, né? Agora, se ele tá desse lado de cá, né? Ele podia simplesmente fazer isso aqui, né? Entrar na curva. Ele teria mais espaço de manobra. Talvez não precisasse dar ré porque o caminhão é complicado, né? Mas ele teria mais espaço para fazer essa manobra. Enfim. Tá aí os problemas, né? De fazer esse retorno do jeito errado. Mas como todo mundo faz do jeito errado, a gente vai acabar sendo obrigado a fazer do jeito errado também. Tem jeito. Bom, vamos falar sobre o uso de luzes, tá? Com essa sensação de regra caída, né? Vamos falar sobre o uso de luzes aqui. Olha só. Eu vou falar sobre vários tipos de luzes e quando que é permitido ou proibido usar, tá? Sobre luz baixa, tem algumas situações que você é obrigado a usar luz baixa. Quais que são essas situações aí? À noite, obviamente, você tem que dar com o farol baixo ligado. Ah, mas eu estou numa pista que está bem clarinha aqui, ainda precisa? Ainda precisa. Ainda precisa, beleza? E em túneis, tá? Durante o dia, né? Em túneis, mesmo túneis com iluminação pública, você ainda tem que usar. Ou em rodovias. Túnel, por exemplo, ó, aquele túnel que a gente tem lá no centro de Taguatinga, né? É um túnel que ele tem iluminação pública, ele é bem clarinho ali durante o dia, né? Você consegue enxergar bem ali durante o dia. Mesmo assim, viu? Você tem que andar com o farol ligado lá dentro, tá? Entrou lá dentro, tem que estar com o farol ligado. Beleza? E o mesmo vale para a rodovia, né? A BR-070, ó. Você entrou na BR-070, você tem que estar com o farol ligado. Certo? A luz alta não tem nenhum local que você é obrigado a usar, tá? Tem locais que é permitido usar. Você nunca vai ser obrigado a usar o farol alto do carro, viu? Em nenhuma situação você vai ser obrigado a usar o farol alto. O Código de Trânsito até fala, né? Que se a sinalização pedir, a gente deve ligar a luz alta. Mas, cara, quando que tu já viu alguma pista aí falando pra você ligar o farol alto, né? Aonde que a gente já viu que tu já viu isso? Isso não existe. Não tem esse local que a gente precisa ligar a luz alta. Beleza? Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, ó, não tem nenhum local que você é obrigado a usar o farol alto do seu carro, viu? Tem situações que você é permitido de usar o farol alto. Quais que são esses locais? Numa pista não iluminada, pista que tem iluminação pública, você não pode dar com o farol alto ligado. É só em pista não iluminada. E desde que isso não atrapalhe ninguém, né? Desde que isso não prejudique outro motorista, tá? Exceto a cruzar contra o veículo ou ao segui-lo. Beleza? Do contrário, né? Você pode usar o farol alto sempre que você quiser. Né? Na pista não tem iluminação pública, não tem nenhum carro na pista, você pode ligar o farol alto. Mas obrigado mesmo a usar o farol alto, não tem. Você pode levar multa estando com elas desligadas durante o dia. Pô, pode levar sim, viu? Em rodovia, né? Qualquer pista assim, se você não tiver com o farol alto ligado, você pode levar multa. Pode levar multa sim. E aí que tá, né? Assim, eu pelo menos, eu me acostumei já a sempre que eu entro no carro ligar o farol, né? Dentro de cidade, por exemplo, você não precisa ficar com o farol alto ligado. Mas daí vem aquela pergunta, por que não, né? Você não é obrigado, mas por que não fazer? Então eu, pelo menos, sempre que eu entro no carro, já ligo o farol. Eu ando com o farol ligado o tempo todo. O pior que pode acontecer é você aumentar a visibilidade que os outros carros têm de você, né? Então,
mal não pode fazer, né? Não tem problema em fazer isso, tá? Obrigatório, né? Em rodovia sim. Em rodovia é obrigatório. Rodovia Eu acho que o farol tem que ser andado em todo, aceso em todo lugar, né, não, professor? Ou não? você pode, não é obrigatório não, mas você Farol? pode. Tá aí, pessoal, aqui, ó. Acabei de passar pra vocês, ó. Só é obrigatório à noite, nos túneis, mesmo túnel com iluminação pública, e nas rodovias. Tá aí, ó. Literalmente acabaram de passar pra vocês aí, ó. Nessas situações é obrigatório. De resto, Eu perdi essa parte aí porque minha mãe tava me ligando aqui no telefone. Entendi. Mas tá aí, ó. Nessas situações é obrigatório. Ali naquele túnel de Taguatinga, qualquer hora, se você passar com o farol apagado, a multa come. Não tem dessa No não. túnel, né? É. O túnel é obrigatório mesmo. Lá o morceguinho já tá de um lado e do outro, é na entrada e na saída. No túnel é realmente obrigatório. Beleza, então tá aí, né? A luz baixa aí. Situações que você pode usar. A luz alta, né? Situações também que é permitido você usar, né? Mas não tem situações que é obrigatório. Sobre os faróis, tá? A gente vai ver aqui umas regrinhas sobre farol aqui. Uma regra sobre um tipo específico de farol. Que vocês não precisam... vocês não precisam aprender isso aqui pra prova. Isso aqui é mais pra vocês não levarem multa durante no dia a dia, né? Vocês não levarem multa no dia a dia, tá? Vamos lá, dá uma olhada. A proibição de instalar faróis de xenon nos carros levantou uma série de dúvidas. E a gente foi pro laboratório para clarear esse assunto. Luzes, ação. Aí está o desenho que um farol de xenon projeta, desde que ele seja original de fábrica. O correto é uma linha de corte horizontal praticamente perfeita, tendo uma inclinação de 15 graus à direita, que serve para iluminar as placas de trânsito que estão no acostamento. Agora, compare com o faixa emitido por um farol adaptado para a luz xenon. O errado tem uma distribuição de luz totalmente dispersa, provocando um ofuscamento. É uma luz sem domínio nenhum. Luz distorcida e luminosidade aumentada. Resultado... O motorista que vai no sentido contrário, ele vai perder a visão. Para evitar acidentes, a lei determina: só é permitido um farol de xenon projetado para funcionar com esse tipo de iluminação. O sistema original consiste de um farol especial desenvolvido especificamente para a lâmpada xenon, que tem controles de níveis de altura desses faróis, tem todo um sistema de sensores de nivelamento na carroceria do veículo, um gerenciamento desse sistema e um sistema de limpeza de alta pressão para limpar as lentes dos faróis. Alex já comprou o carro assim. O antigo dono substituiu as lâmpadas de filamento comuns pelas de gás xenon. E agora? Eu posso levar meu carro em alguma oficina autorizada para estar regularizando meu farol xenon dentro da lei? Não é uma questão de regularização, é uma questão de projeto. Você tem uma lâmpada que não foi projetada para aquele corpo. Então não tem engenharia no mundo que vai conseguir fazer aquilo funcionar corretamente. Alex, e nem adianta pensar em trocar o conjunto todo. Não existe kit xenon original de fábrica para a maioria dos carros nacionais. Esse, por enquanto, é um privilégio de poucos. Então, o jeito é pôr de volta a lâmpada comum, ou correr o risco de levar 5 pontos na carteira, mais multa de R$ 127 e ainda ter o carro apreendido. Daí, ó. Você só pode usar, né? Essas lâmpadas aí. Né, isso vale pro LED também, tá? Eu tô falando do xenon, mas isso vale pro LED. Você só pode usar se tiver o projeto original ali for feito pra você, pro seu carro, né? Suportar esse tipo de... Pro corpo do farol, suportar esse tipo de lâmpada. Hoje em dia é até mais fácil você achar pra trocar o kit completo, viu? Hoje em dia é mais fácil, hoje em dia você acha aí pra comprar. Eu troco o farol tudo, troco o kit inteiro ali de farol. E aí você pode usar essas lâmpadas, né? Hoje em dia é mais fácil. Beleza? Vamos lá. Vamos falar sobre piscar o farol. Para piscar o farol, né? Situações que
que você pode, né, ou deve piscar o farol, é para indicar a intenção de ultrapassar ou para alertar sobre a existência de risco e segurança dos usuários da via. Vamos lá. Sobre alertar ou indicar a intenção de ultrapassar, é permitido pelo Código de Trânsito. É permitido você usar o farol alto, tá? Você piscar o farol alto. Então tem uma pessoa na tua frente que está mais devagar e você quer ultrapassar ela. Você pode, né? Só ficar ali piscando o farol. Beleza? Pra pessoa te dar passagem. Você pode fazer isso. Ou para alertar sobre existência de risco. Essa existência de risco aí você passa por um acidente, aí você não tem que parar no acidente, você passa reto, né? Por um acidente, alguma coisa assim. Aí lá na frente está vindo um carro na direção do acidente. Aí você pode piscar o farol para alertar ele que tem um acidente lá na frente, para ele andar mais devagar, para ele ficar mais atento, né? Você pode alertar o outro motorista sobre isso. Beleza? Mas usar o farol alto para indicar a intenção de ultrapassar é permitido. Tem gente que fica muito bravo, né? Tem gente que acha que não pode, tem gente que, enfim, fica cismado com isso aí. O cara recebe o farol alto, o cara fica bravo, né? Mas ó, se tá andando na faixa da esquerda e o cara atrás quer passar de você, ele pode usar o farol alto para indicar a intenção de ultrapassar, tá? Agora, o que você não pode fazer é isso aqui, ó. Nas estradas brasileiras, muitos motoristas têm cometido uma infração de trânsito sem saber e com a melhor das intenções. Barreiras policiais como esta são comuns nas rodovias federais de todo o país. Os agentes verificam documentos e, nesse período de férias, reforçam as orientações sobre o uso obrigatório dos equipamentos de segurança. Depois de passar pela fiscalização, muitos motoristas piscam o farol alto para alertar quem vem no sentido contrário sobre a blitz. Hoje isso dificulta muito o trabalho policial em função de que um sinal desse você pode estar avisando, vamos dizer assim, o inimigo, né? E isso pode favorecer aí algum emelhante, algum traficante, ou algum contrabandista. E isso traz prejuízo para a sociedade, com certeza. Para combater esse comportamento, a Polícia Rodoviária Federal está multando os motoristas. Em Mato Grosso do Sul, os agentes usam um carro sem identificação. Eles fotografam a infração e, por rádio, passam as informações ao posto policial sobre a placa e as características do veículo. Quem reconhece aí, combatente será abordado. Os motoristas são surpreendidos em uma outra barreira policial. O senhor foi visualizado ali, dando sinal de luz para avisar nossa blitz, tá? Vou fazer uma autuação para o senhor. Pode encostar o veículo ali, por gentileza. O Código de Trânsito brasileiro só permite sinal de luz em ultrapassagens ou para aviso de acidentes na estrada. Os motoristas flagrados avisando outros condutores sobre a blitz policial foram autuados. Eles vão receber 4 pontos na carteira de habilitação e pagar multa de R$ 85. Quem foi punido tentou se justificar. Esse troço aqui tá com mau contato. Nem às vezes dá e não dá luz alta. Não, o cara tava tentando pra ultrapassar a carreta, eu dei sinal pra ele voltar. Não era pra avisar que tinha blitz da polícia, né? Só no ano passado, quase 1.400 motoristas em todo o país foram multados cometendo esse tipo de infração. Agora eles estão pegando duro aí. Vai parar? Ah, tem que parar, né? Se não parar, eles vão pegar de novo. Já pensou? Pegar de novo? Aí eu discordo de você completamente, meu Vladimir. Vamos falar um pouco sobre isso aqui? Vamos falar um pouco sobre esse assunto, tá? Olha, eu sei que tem muita gente aqui, muitos de vocês, que dirigem sem carteira. O que eu vou falar aqui não é pra vocês não, tá? Não é específico pra vocês. O que eu vou falar aqui é uma situação do trânsito aqui em geral, aqui no Brasil, né? Mas olha só, galera, a gente tem que parar de tentar ajudar quem tá errado. Véio. Isso é uma cultura do nosso país muito errada. Véio. Muito errado. Vamos lá, primeiro ponto. A maioria dessas blitz aí, tá? Principalmente blitz feito por polícia militar, não é feito para pegar você que tá sem carteira. A gente tem problemas maiores no trânsito aqui no Brasil, isso é verdade. A maioria dessas blitz é feito para pegar uma pessoa... Exato, Osner, exatamente. A maioria dessas blitz é feito para pegar uma pessoa procurada, para pegar um sequestro, como ela falou. Para pegar uma pessoa transportando arma ilegal, pegar uma pessoa transportando droga. É para pegar criminoso. A maioria dessas blitz é para pegar criminoso. Pegar uma pessoa alcoolizada, uma pessoa dirigindo alcoolizada é um criminoso. A maioria das blitz é feita para isso daí, viu? Não é feito para pegar tu que tá com o pneu careca, que tá com o documento do carro atrasado, que tá sem carteira. E, infelizmente, a gente tem problemas muito maiores no Brasil
pros policiais ficarem se preocupando com o que tá sem carteira. Infelizmente. Mas tá, deixando isso aí de lado, deixando esse ponto de lado. Assim, a pessoa que avisa outros sobre blitz. Exato, por isso não é sempre eles fazem blitz. A pessoa que avisa sobre blitz pros outros. Primeiro, essa pessoa não tem o direito de reclamar de absolutamente nada do trânsito. Vocês não concordam que é uma hipocrisia enorme a pessoa falar que o governo é uma merda, que o governo não faz nada para melhorar o trânsito, que o trânsito no Brasil é muito ruim, que é perigoso, que tá alto o preço das coisas. Vocês não concordam que é hipocrisia essa pessoa reclamar do que tá errado? Sendo que ela tá fazendo justamente o que tá errado. O trânsito tá uma merda? Tá. Por quê? Por causa de pessoas assim, ó. Que dirigem sem carteira, que avisam os outros ali, ó, que ajudam o outro a dirigir, continuar dirigindo sem carteira. De novo, não tô falando específico para um de vocês, tá? Tô falando de uma situação do trânsito no geral. E aí, vamos ser sinceros aqui, galera? A pessoa tá errada. Professor, lá em Teresina, eu via que tinha até grupo, entendeu? Para avisar a outra pessoa que tinha blitz em alguma parte da cidade. E eu acho isso errado. Sim, concordo completamente com você. Vixe, descobri da gente. Como é? E descobriu da gente. Olha só. Professor, desculpa te interromper. Pode falar. A sua tela tá preta porque o site pra mim caiu, porque a internet aqui tá uma bosta. E aí, eu quero saber se você colocou alguma coisa na tela ou só... Ah, pronto, obrigada. Tá vendo, né? Olha só. A verdade, galera, é que se a pessoa tá errada, ela tem que se ferrar mesmo, velho. Por que a gente faz isso? Porque a gente ajuda uma pessoa que tá errada. Ó, se você conhece uma pessoa aí... É porque ninguém gosta de polícia. Então, pronto. Tá errado aí. Tá errado aí. A gente já começa errado a partir do ponto que a gente aprende culturalmente a não confiar no policial. Por mais que tenha um policial que faz merda.